bem? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula vamos aprender um pouquinho sobre sinais de pontuação, né? Língua portuguesa. Está uma aula muito legal e você vai descobrir muita coisa legal aqui nesta aula de hoje, certo? Já te convido aí a pegar o seu lápis, seu caderno, para juntos a gente aprender alguns sinais de pontuação. Tudo bem? Olha aqui a nossa atividade preparada de hoje. Passando para vocês, vamos iniciar agora a nossa tarefa, né? Ó, atividade de língua portuguesa, pontuação e acentuação. Hoje nós vamos ficar só com a parte de pontuação, tá? Agora vamos entender aqui para que serve cada sinal de pontuação. Você já conhece qual é a função do ponto final? Olha, primeiro aqui, ó, tá vendo? Ó, esse pontinho aqui, ó, bem pequenininho. Ó, o nome dele é ponto final, certo? A gente conhece ele como a nomenclatura ponto final. Ele indica o fim de uma frase ou de um pensamento, né? A conclusão de um pensamento, né? Olha, exemplo aqui, vamos usar o exemplo. Deixa eu só colocar uma cor. Pronto. Ó, eu gosto de ler. Aqui, ó, o ponto final. Ele aparece aqui, concluindo o pensamento, né? Eu gosto de ler, concluindo aquela frase. Então, ele já deixa claro que o que eu queria dizer sobre aquela questão já foi finalizado. Eu gosto de ler. E a vírgula, você sabe o sentido da vírgula no texto, na questão ortográfica, né? Na questão gramática. Ó, vírgula, ó, ela vem para separar os elementos, né, dentro da frase. Também ela separa a questão de número, ela dá uma pausa muito breve na leitura, né? E vamos ver aqui um exemplo, ó. Maria, automaticamente eu já tenho uma pausa. Maria, João, então ela já está separando aqui, ó. Maria, João e Ana foram à escola. Ó, o ponto final aqui também, ó, concluindo o pensamento, tá? Maria, vírgula, João e Ana foram à escola. Entendeu o sentido da vírgula? Ela vem para enumerar, ela vem para separar, né? E ela vem como uma breve pausa no texto, tudo bem? Ou na frase. E esse ponto de interrogação? Esse é um dos pontos mais fáceis da nossa língua, né? Um ponto mais fácil de entender como usá-lo. E esse sinal de pontuação, ele é um ponto de interrogação, né? Por isso que eles escrevem assim com um pontinho embaixo. Ele indica o quê? Uma pergunta. Então, sempre que você, na sua frase ou no seu texto, você vai fazer uma pergunta a alguém, você tem que finalizar com esse ponto de interrogação, certo? Ó, exemplo aqui. Você gosta de sorvete? Ó, você gosta de sorvete? Tá vendo aqui, ó? Ponto de interrogação. Você gosta de sorvete? Se a gente trocasse esse ponto de interrogação por um ponto final, aí seria um afirmativo, né? Eu estaria dizendo, você gosta de sorvete. Viu como mudou? Quando a gente usa o ponto de interrogação, o sentido da frase ela muda. Eu vou perguntar, não vou afirmar, né? Você gosta de sorvete? Até a expressão facial muda, né? E vamos agora para o ponto de exclamação, ó, ponto de exclamação aqui, ó, que é esse pontinho, né? Esse riscozinho com pontinho embaixo. A gente conhece ele com o nome de ponto de exclamação, ó, ele exclama, né? Mostra o que? Emoção, espanto ou ordem, né? Então ele está trazendo sempre essas três configurações na frase ou na palavra, tá? Diz assim, ó, que dia lindo, que dia lindo. Eu estou colocando emoção, certo?
Aqui, ó. Que dia lindo, muita emoção, né? Hoje é um dia lindo. Aí vamos aqui a próxima, ó. E os dois pontos, você conhece? Ó, os dois pontinhos. Aqui, ó. Essas minhas setas tão feias, né? Ó, dois pontos. Esses dois pontos também é um sinal que ele é simples de ser usado na gramática, tá? Por quê, professor? Porque a gente usa os dois pontos quando a gente vai explicar algo. Você diz uma palavra, uma situação, aí você coloca dois pontos. Aí você vai explicar aquela situação, né? Exemplo, olha, ele disse, ó, ela disse, aí abriu a aspa, que a aspa é quando você vai colocar no texto palavras de outra pessoa, por isso que usa essas duas aspasinhas, né? Ó, ela disse, aí, dois pontos, eu vou explicar o que ela disse, né? Vamos estudar, ponto final, aspas, né? Então, automaticamente ela vai, os dois pontos, ele vem explicar o que ela falou, né? Ela disse o quê? O quê? Aí eu venho os dois pontos e eu vou explicar o que ela falou. Também dá para você enumerar, né? Minha mãe foi ao supermercado e comprou, dois pontos, cebola, pipoca, batata doce, milho, etc. Os dois pontos ele vem explicar o que a minha mãe comprou no supermercado também, tá? E esse sinal aqui de reticência, ó, reticência, que é aqueles três pontinhos, ó, que a gente coloca no final de algumas palavras, alguns textos, né, que a gente conhece pela palavra reticência, reticência, tá? Ó, indica dúvida, pausa ou continuação. No caso, vai indicar uma continuação, sempre tipo assim, que aquele pensamento ele foi cortado, ele não está completo, existe mais explicações ali, tá? Exemplo que você falou de uma receita de bolo, mas não completou aquela receita de bolo, ele coloca reticência, tá? Exemplo aqui, ó. Eu acho que. Aí tem a reticência, aí colocou não sei, tá? Então, eu acho, aí que. E não colocou basicamente o que você achava, não colocou bem direitinho, tá? Esses dois pontos vêm dizendo que está incompleto, falta alguma coisa, né? Esses três pontinhos. E aqui aquela aspas que a gente falou agora há pouco, né? Que esses dois sinais que vêm no início de um texto e no final do texto, ele vem para abrir a fala de uma terceira pessoa, né? Você é uma fala que alguém falou, não é sua, é de Maria, de João, de Pedro. Então, a reticência ela vem no texto para você poder utilizar a fala da terceira pessoa no seu texto, tá? E esse sinal é conhecido como aspa, né? Tanto que quando você vê no jornal, o jornalista, quando vai falar que alguém disse algo, antes da fala, ele diz, abre aspas, aí fala o que aquela pessoa disse, e depois ele diz, fecha aspas. Então, automaticamente, ele quer dizer que nessa fala, entre o abrir e o fechar aspas, tudo foi o que aquela pessoa falou, não é o apresentador da TV que está falando, tá? Que disse aquelas palavras em si. Ó, vem destacar falas ou palavras especiais, tá? Ó, o menino disse, eu quero brincar, né? Ele disse com emoção, ele trouxe a exclamação, eu quero brincar, certo? Agora, pessoal, vamos a algumas atividades, ó. Ó, letra A, reescreva as frases com sinal de pontuação correto. Número 1, que legal. E aí? Como é que nós vamos colocar? Que sinal vai pegar aqui? Me diga aí. É o sinal de interrogação, é o sinal de ponto legal, é o sinal de exclamação, é o sinal de reticências. E aí, você sabe? Que legal! Que legal! Isso mesmo, é o ponto de exclamação, né? Ó, exclamação. Que legal!
Que legal, Pedro. Você acertou o sinal de pontuação. Isso mesmo. Ó, alternativa 2, né? Vamos para essa agora. Onde você vai? E aí, que sinal é esse? Exclamação, ponto final, vírgula, interrogação. O que é que essa frase ela está querendo expressar? Onde é que você vai, João? Eita, é uma pergunta, isso mesmo, é o sinal de interrogação. Então, eu vou terminar ela com o sinal de interrogação. Vamos para essa alternativa 3. Ó. Eu gosto de bolo de chocolate e de pipoca. E aí, o que é que ele, nessa fase ele está afirmando, ele está perguntando, ele está dizendo algo com sentimento. E aí, pessoal? Isso mesmo, é o ponto final só. Porque ele está concluindo um pensamento, né? Ele está afirmando algo. Eu gosto de bolo de chocolate e pipoca. Eu também gosto. Você gosta? Coloca aí nos comentários se você gosta, tá? E coloca também se você está acertando os pontos, os sinais de pontuação, tá bem? Aqui, ó, João disse, eu vou ganhar o jogo. Eita, bem interessante. Quais sinais de pontuações a gente vai colocar aqui? A gente vai usar dois sinais, ó. João disse, então esse disse ele tem que ser explicado. João disse o quê? Né? Então nós temos que colocar dois pontos aqui, ó, porque vai ser explicado, né? Então João disse, dois pontos. Isso. Aí eu vou ganhar o jogo. João falou, mas quem está escrevendo sou eu. Então, esse eu vou ganhar o jogo não é minha essa fala. Então, eu tenho que colocar o quê? As aspas, ó. João disse, eu vou ganhar o jogo. Aí depois, ó, tem que ter um ponto final aqui, depois do jogo e depois a aspa, né? Pronto, ficou perfeita a frase. E aí, tá acertando? Tá compreendendo? Qualquer dúvida, volta o vídeo, vê de novo. E eu já te digo, não se esquece de deixar o likezinho, o joinha, certo? Fazer seu comentário bem legal e se inscrever no canal. 5, pessoal, aqui, ó. 5. Eu acho que vai chover hoje. E aí? O que é? Qual sinal nós vamos colocar aqui? Pronto. Esse sinal aqui eu vou deixar para vocês colocar no comentário, certo? Você vai colocar lá número 5 e vai colocar o sinalzinho que é, tá? Comenta aí embaixo para eu ver que se você vai acertar. Tudo bem? Vamos aqui para a letra B. Ó, escolha o sinal de pontuação correto para cada situação. 1. Aqui, ó, alternativa 1. Quando quero fazer uma pergunta, eu uso qual sinal? Eu uso ponto, eu uso a interrogação ou exclamação? E aí, vamos marcar o X em qual? Me ajuda aí, coloca nos comentários. É o ponto, é a exclamação ou a interrogação? Isso mesmo, interrogação, né? Então, sempre que eu vou fazer perguntas, eu tenho que usar o ponto de exclamação. Isso mesmo. Nossa, como vocês já estão top, viu, em gramática, português. 2 aqui, ó. Vamos aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Ó, quando quero mostrar surpresa, eu quero mostrar uma surpresa no texto lá. Aí eu vou usar o quê, ó? A vírgula, tá aqui a vírgula, exclamação ou reticência. Lembrando que vocês têm que aprender qual o nome é de cada sinal, tá? Vírgula, exclamação ou reticência. Me liga aí. Qual desses sinais de pontuações eu vou usar quando eu quero na frase colocar um sentido de surpresa? Eu estou surpreso. Ou sentimento, né? Assim. Eita, isso mesmo, exclamação, ó. Exclamação, esse pontinho aqui, ó. Isso mesmo. 3, ó. Vamos para a alternativa 3, ó. Parece que vocês vão tirar todos 10, hein?
Quando quero terminar uma frase, eu uso o quê? Dois pontos. Aqui, ó. Dois pontos. Ponto final ou interrogação. E aí, quando eu quero terminar a frase, eu uso o quê? Terminar uma frase, ou estou afirmando, né? E aí? Coloca aí no comentário o que, é que você acha. Isso mesmo, ponto final. O ponto final, ele vem para terminar aquele pensamento ou aquela frase, tá? Letra ou alternativa 4, né? Quando quero mostrar que algo continua, né? Que não parou ali no texto, mas que algo vai continuar, tinha mais informações ocultas. Eu vou usar o quê? As aspas, a reticências, que é os três pontinhos, ou a vírgula? Escreve aí no comentário aí, vamos. Isso mesmo, reticência, né? Eu vou colocar, se o texto ele não acabou, se o pensamento não acabou, eu vou colocar lá, ó, reticência, né? Que tem mais coisas que eu queria falar e para reduzir o texto eu não vou colocar naquele texto naquele momento, tá? Ó, qual a importância da pontuação? Os sinais de pontuações, eles ajudam o leitor a entender o que o autor quer dizer. Quem é esse autor? Quem está escrevendo? Então, quando você escreve de uma forma mais com a pontuação correta, quem está lendo vai entender realmente o que você queria passar. Ó, tem duas frases aqui, ó. Tem a mesma frase duas vezes, uma com a pontuação correta e outra com a pontuação inadequada, tá? Ó, vamos brincar, Maria, né? Sem pausa. Mas aí quando você coloca uma pontuação correta, né? Vamos falar da maneira correta. Vamos brincar, vírgula, tem a pausa. Maria, né? Você já fala o nome de Maria como uma pergunta. Ó. Maria. Vamos brincar, Maria. Tá vendo? Então eu já sei que a minha forma de ler é correta. Lá em cima não tem nenhum ponto de interrogação, então é como se eu estivesse afirmando. Vamos brincar, Maria? Eu não estou perguntando a ela, eu não estou pedindo autorização, é algo mais afirmativo, né? E não tem nem a pausa. Fica confuso, né? Sem entender? Então, quando eu uso os sinais de pontuação de uma forma correta, quem está lendo lá o que eu estou escrevendo, ele vai entender o que eu quis dizer. Então, ele está entendendo que é uma pergunta, né? Maria, quando for ler o que eu estou escrevendo, ela vai dizer, olha, ele quer brincar comigo, ele está perguntando, ele está me convidando a brincar. E naturalmente Maria vai dizer sim, vamos brincar. Deu para entender? Que o sentido, o tom, tudo muda? Olha aqui, ó. Observe e descubra o que muda, né? Leia a frase e marque o que o autor quis dizer, tá? Olha, essa primeira frase aqui, deixa eu colocar aqui para que vocês entendam. Aqui, ó, primeira frase, o que é que está escrito? Você veio, né? Ele está o quê? Afirmando, ele está perguntando, ele está gritando. E aí, o que é que o escritor está falando aqui? Você veio, você veio. E aí, bora responder? Isso mesmo, ele está afirmando. Por que a gente entende isso? Porque tem um ponto final aqui, ó. Ele conclui o pensamento. Então, você veio. Se ele quisesse fazer uma pergunta, ele tem que ter um ponto de interrogação. Você veio, né? Já muda a forma que a gente vai ler, tá bem? Olha aqui, na segunda alternativa. Ó. Eita, eu já dei a resposta da segunda, né? Tá? Você veio, ele está afirmando, ele está perguntando, ele está gritando. Qual dos três está certo? Isso mesmo, já está pegando aí o jeitinho de escrever correto, né? É uma pergunta. Por que uma pergunta, professor? Porque tem um sinal de interrogação aqui no final da frase. Você veio, né? Você veio assistir a aula, que legal. Eu já deixo o joinha, viu? Coloca o comentário. Alternativa 3 aqui, ó, é a mesma frase, né? Com sentidos diferentes, ó. Você veio, olha,
Você veio, e aí ele está afirmando, ele está perguntando, ele está gritando ou demonstrando emoções. Isso mesmo, ele está demonstrando emoções. Ele está dizendo que é importante aquele momento, a sua presença, né? Então, por isso ele colocou uma um ponto de exclamação aqui, né? Você veio assistir a aula, que importante, você vai tirar 10 na avaliação quando o professor fizer. Eita, coisa boa, né? Vamos aqui seguir adiante, né? Ó, pontuação e emoção, né? Leia a frase em alta voz e perceba como a pontuação muda, ó. Que lindo, no caso teria que ter aqui um ponto final que não teve, né? Mas eu estou colocando. Que lindo, estou afirmando, né? Que lindo, ó, que lindo. Estou colocando emoções. Que lindo, né? Agora estou perguntando, que lindo, que lindo. Já estou muda a expressão. Tá vendo? O sinal faz com que a forma que você está lendo ela mude. Agora vamos para a pergunta. Ó. Em qual delas o falante está surpreso, em, em qual parece que está duvidando e em qual ele apenas comenta. No caso aqui, ó, vamos colocar bem rapidinho para que vocês percebam. Ó, pergunta vai ser a alternativa 3, né? Foi a 3 que ele perguntou. Porque tem a interrogação, né? O que ele está afirmando é a 1, ele apenas comentou, é a 1. E a 2, ele está surpreso porque ele tem um ponto de exclamação, né? Aqui é porque tem o ponto de interrogação e aqui porque teria o ponto final. Tudo bem? Então foi apenas um comentário. Vamos à alternativa 4, né? E tem a 5 que a gente vai finalizar essa aula de hoje, tudo bem? Ó, complete com o sinal de pontuação correto. Use ponto final, vírgula, interrogação, exclamação ou reticência. Hoje é meu aniversário. E aí, o que é que vamos colocar? Interrogação, eu fiz uma pergunta. Ponto final, eu só concluí meu pensamento, vírgula, eu dei uma pausa, três pontinhos, tem algo que eu vou falar? Com certeza, é interrogação. Eu estou muito feliz, né? Ou é exclamação. Eu estou muito feliz, então é exclamação. Hoje é meu aniversário, então parabéns para você, tá? Se for seu aniversário. Ó, quantos anos você tem? Você que está vendo o vídeo, que está vendo essa aula, quantos anos você tem? Coloca aí nos comentários, tá? Eu estou fazendo o quê? Uma pergunta, finalizando um texto, né? É uma pergunta, então é exclamação. Quantos anos você tem? Então, eu quero a resposta, comenta aí, tá? Agora, uma afirmação, ó. João, vírgula, tá vendo a vírgula aqui? Traga o caderno. Eu estou afirmando, João, traga o caderno. Então, quando eu peço isso a João, eu coloco o ponto final. Eu estou pedindo para ele trazer água, eu estou concluindo meu pensamento. João, traga o caderno. Né? João, traga o caderno. E agora, ó, alternativa 4. Eu acho que esqueci meu dever. Eu acho que esqueci meu dever. E aí, o que é que você acha que é essa 4 aqui? Eu vou deixar vocês responderem no comentário, tá? Vejam aí o que significa essa 4 e vamos esperar vocês colocar. 5. Que susto! Que susto! Que susto! Ela dá o quê? Exclamação. Isso mesmo.
Exclamação. Está gerando o quê? Sentimento. Agora vamos para a última alternativa de hoje, certo? Descobrindo o sinal correto. Ó, leia os trechinhos e escolha qual sinal de pontuação deve ser usado. O cachorro correu atrás do gato. É o quê? É o ponto final, é a reticência, é o ponto de interrogação. O que é que está acontecendo nessa frase? O cachorro correu atrás do gato. É uma afirmação, não é isso? Então a gente finaliza com um ponto final. Onde está o meu lápis? E aí, você sabe? Onde está o meu lápis? Onde está o meu lápis? Né? Então é o quê? Uma pergunta, né? Tá aqui, ó. É um ponto final, é um ponto de interrogação, é um ponto de exclamação? Não, é só um ponto de interrogação, pergunta. Que lindo! Eita! Que dia lindo, né? Que dia lindo. Então é o que aqui? Ó, é ponto final, é ponto de exclamação, é dois pontos. Ponto de exclamação, né? Vou marcar o X aqui para a gente não esquecer, né? Tá aqui, ó. Ponto de exclamação. Que dia lindo! Verdade, hoje está um dia lindo para aprender um pouquinho mais sobre a pontuação, né? Ó, Maria, João e Ana foram ao parque. O que está faltando aqui, ó? Maria, João e Ana foram ao parque. Tá meio estranho, né? Tá faltando um ponto de exclamação. Tá faltando ponto final. Tá faltando vírgula. Tá faltando dois sinais de pontuação. Ó. Depois de Maria, que Maria, a vírgula vem para separar, né? Tá faltando a vírgula. Maria, João e Ana foram ao parque. E como concluiu a afirmação, falta o ponto final aqui. Ó. Ponto final. Agora a frase está correta. Ó. Maria, vírgula, João e Ana foram ao parque. Né? E aí, então, vamos marcar esses dois, que esses dois estão corretíssimos. E aí, pessoal, gostou da aula? Deixe o seu like. Por hoje é só. Na semana a gente coloca mais alguns vídeos aulas sobre português, matemática, algumas atividades relacionadas, certo? Sempre ligado aos conteúdos do Fundamental Anos Iniciais, para que vocês possam sempre estar aqui vendo, tendo essa oportunidade de fazer uma revisão, se preparar melhor, aprender melhor. E qualquer dúvida, certo? Coloca aí nos comentários e escreve aí se tem algum assunto que você tem dificuldade, você comenta aí, professor, eu queria ver uma aula sobre geometria, sobre algum assunto que você tem dificuldade, que a gente prepare essa aula e traz aqui para vocês, tudo bem? Muito obrigado, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.